Meus irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus permaneça em nossos corações. E hoje, no nosso estudo dos servos de Yahvé, nós teremos um estudo que está no livro de 1 Samuel, capítulo 28, onde iremos estudar e analisar os versículos de 3 a 25, onde fala de Saul e a necromante de Endor. Todos já encontraram. E esse capítulo, esse trecho, é um trecho muito pouco estudado nas igrejas convencionais, porque fala de realidades que não foram estudados profundamente pelos cristãos, na sua grande maioria, porque ele bate de frente com a visão da atual teologia. E esses versículos, quando são estudados, são muito mal interpretados, porque tentam retirar o sentido de todo o contexto. Leem-se apenas versículos que lhes são convenientes, e até os versículos polêmicos são interpretados de uma forma errônea dentro do nosso atual entendimento, dentro dessa busca das verdades eternas. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 28, versículos de 3 a 25. Samuel tinha morrido, e todo Israel o tinha lamentado. E o sepultaram em Ramá, sua cidade. Saul havia expulsado da terra os necromantes e os adivinhos. Entretanto, os filisteus se reuniram e vieram acampar em Sunã. Saul reuniu todo Israel e acamparam em Gelboé. Quando Saul viu o exército dos filisteus acampado, encheu-se de medo e o seu coração se perturbou. Saul consultou Yahvé, mas Yahvé não lhe respondeu, nem por sonho, nem pela sorte, nem pelos profetas. Saul disse então aos seus servos: buscai-me uma mulher que pratique a adivinhação, para que eu lhe fale e a consulte. E os servos lhe responderam: há a mulher que pratica a adivinhação em Endor. Então Saul disfarçou-se, vestiu outra roupa e de noite, acompanhado de 2 homens, foi ter com a mulher e lhe disse: peço-te que pratiques para mim a adivinhação, evocando para mim quem eu te disser. A mulher, porém, lhe respondeu: tu bem sabes o que fez Saul, expulsando do país os necromantes e adivinhos. Por que me armas uma cilada para que eu seja morta? Então Saul jurou-lhe por Yahvé, dizendo: pela vida de Yahvé, nenhum mal te acontecerá por causa disso. Disse a mulher: a quem chamarei para ti? Ele respondeu: chama Samuel. Então a mulher viu Samuel e, soltando um grito medonho, disse a Saul: por que me enganaste? Tu és Saul. Disse-lhe o rei: não temas, mas o que vês? E a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Saul indagou: qual é a sua aparência? A mulher respondeu: é um velho que está subindo, veste um manto. Então Saul viu que era Samuel, e, inclinando-se com o rosto no chão, prostou-se. Samuel disse a Saul: por que perturbas o meu descanso, evocando-me? Saul respondeu: é que eu estou em grande angústia. Os filisteus guerreiam contra mim. Deus se afastou de mim, não me responde mais, nem pelos profetas, nem por sonhos. Então vim te chamar para que me digas o que eu tenho de fazer. Respondeu Samuel: por que me consultas
Se Yahvé se afastou de ti e se tornou teu adversário, Yahvé faz por outro como te havia dito por meu intermédio. Tirou das tuas mãos a realeza e a entregou a Davi. Por que não obedecestes a Yahvé e não executastes o ardor de sua ira contra Amaleque? Foi por isso que Yahvé te tratou hoje assim. Como consequência, Yahvé entregará juntamente contigo o teu povo Israel nas mãos dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o exército de Israel também. Yahvé o entregará nas mãos dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido no chão, terrificado pelas palavras de Samuel e também enfraquecido por não ter se alimentado durante o dia e toda a noite. A mulher aproximou-se de Saul e, vendo-o tão perturbado, disse-lhe: a tua serva te obedeceu, arriscando a minha vida. Obedeci às ordens que me deste. Agora eu te suplico, ouve também as palavras da tua serva. Deixa-me servir-te um pedaço de pão e come, assim terás força para voltar. Ele, porém, recusou. Não comerei, disse. Mas os seus servos instaram com ele, bem como a mulher, e ele cedeu. Levantou-se do chão e assentou-se no leito. A mulher tinha uma novilha cevada. Rapidamente a abateu, tomou farinha, amassou-a e cozinhou pães sem fermento. Serviu a Saul e aos que estavam com ele. Eles comeram e depois se levantaram e partiram naquela mesma noite. O rei Saul havia baixado o decreto proibindo a ação de necromantes e adivinhos por toda Israel, porque isso desagradava ao Deus eterno. E como vemos hoje, nos dias atuais, existem doutrinas espiritualistas que lidam com os pormenores dessa situação. Dizer que são seguidores de uma doutrina demoníaca é uma visão muito mais criada pelo preconceito, pela ignorância, do que realmente obedecer a uma visão das Escrituras. O processo de lidar com o outro lado da vida sempre fez parte dos conhecimentos judaicos e dos povos ali daquela região. Agora, não era estimulado por quê? Porque não havia conhecimento aprofundado sobre as relações do mundo terreno com o mundo extrafísico. E hoje há alguns conhecimentos que trazem esses detalhes, mas até a visão mais séria que nós encontramos dentro do nosso entendimento, que foi sobre o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, ele recomenda que não deva ser uma prática levada com frivolidade, não deve ser levado como uma brincadeira. Quando estávamos na doutrina espírita e realizávamos o atendimento fraterno pelo diálogo, nós vimos muitos irmãos e irmãs adolescentes perturbados porque não conheciam a mecânica das relações entre os dois planos. Faziam as tais das brincadeiras com um copo, com um pêndulo, entre outras coisas, sem o mínimo conhecimento. Então, a partir do momento que eles passaram a ter conhecimento, passaram aí as reuniões públicas, passaram a não buscar fenômenos impressionantes, as suas vidas foram sendo direcionadas para um bom eixo, para uma boa prática de suas vidas. Porque até o sono, até as relações com a família, eles estavam sendo perturbados. Então, meus irmãos, o que predomina em nosso mundo? São os bons ou as más pessoas? São as boas pessoas ou são os maus cidadãos? Com certeza, não é o bem. E essa influência dos maus espíritos, ele interfere em muitas práticas e até dentro dos templos religiosos. Por isso que essa prática tem que ser vista com muito cuidado, porque ela sem o devido orientação
sem o devido direcionamento, é uma prática perniciosa, entendeu? Eu excluo aqueles raros que se dedicam ao bem, que estudam sobre o que acontece com eles dentro das variadas religiões, que buscam ajudar o próximo. Mas mesmo assim, até esses também precisam de uma cautela constante. Então, voltando à consulta de Saul com a necromante, nós observamos que os soldados sabiam onde tinham uma, e lá eles foram. E lá ele foi buscando a orientação espiritual que pudesse vir do profeta Samuel, porque Deus, o Senhor Yahvé, não estava mais falando com ele, devido justamente a ele não obedecer os direcionamentos do Deus Eterno. E aí a unção passou a fazer parte da vida de Davi. Davi passou a ser o escolhido de Deus para guiar todo Israel. Então, ele se vestiu, trocou de vestes para não ser reconhecido pela mulher, para que esse reconhecimento não perturbasse e ela achasse, como aconteceu mais tarde, que ele foi ali disfarçado para pegar a mulher e matá-la. Mas ele disse que não. O objetivo dele era de ter essas orientações, que para eles adivinho, necromante, era tudo a mesma coisa, já que eles não tinham conhecimentos aprofundados sobre as relações do mundo terreno com o mundo espiritual. Então, era facilmente confundível esses termos. E aí Yahvé, não quis falar com Saul, e Samuel não trouxe notícias animadoras ao rei Saul. Em nenhum trecho das escrituras, vocês podem ler e reler qualquer tradução, o espírito de Samuel não é colocado como um demônio. Alguns até tentam subjetivamente colocar isso, dizendo que o espírito de Samuel ele subiu, ele veio de baixo. Mas hoje vamos entender uma coisa, irmãos. O conceito de terra plana desafia todos os conhecimentos postos pela ciência. Não existe o conceito de terra plana. O céu não é uma abóboda com estrelinhas decorativas. Cada estrela são planetas e sóis que giram, que obedecem ao bailar cósmico. A Terra é apenas um grão nesse mar, nesse universo incomensurável. Então, meus irmãos, não existe o conceito de alto e baixo, O que nós entendemos é o seguinte: a visão da mulher pode ter se dado de diversas formas. Ela pode ter visto essa aproximação do espírito do antigo profeta até por um processo de afastamento da sua alma com relação ao corpo físico, uma dupla vista. Os conceitos de alto e baixo, em cima e alto, isso tudo perde a sua significância. A visão espiritual ela extrapola os limites do espaço e até mesmo do próprio tempo. Quem tem experiências de ter vivido, a projeção da alma, o afastamento da alma do corpo, visto as realidades que envolvem, as realidades invisíveis que envolvem a Terra, como nós já falamos, a Terra é como se fosse o cerne de uma cebola. As camadas espirituais envolvem concentricamente essa cebola. Então nós sabemos muito, muito, muito pouco. Mas o principal disso tudo não é deter conhecimento especializado sobre isso, como nós já falamos em estudos anteriores, mas nós termos a fé no Deus Eterno, de buscarmos fazer a sua vontade. Saul foi um rei que foi lhe dado a primeira oportunidade de governar um povo, já que o povo israelita desejava tanto ter um rei como os outros povos. Mas só que ele se perdeu, se deixou corromper pelo poder, pelo ego,
pela vaidade, coisa que atualmente ainda corrompe os governantes do nosso mundo, do nosso planeta e principalmente do nosso Brasil, que podem ter até boas intenções ao assumirem os cargos públicos, mas se perdem porque se apegam a este mundo, deixam-se levar pelo espírito de coisas que erroneamente governa a humanidade, que distorce, que afasta desde o bom relacionamento da família com Deus até o direcionamento das verbas públicas. Então, meus irmãos, o que acontece com Saul pode acontecer com qualquer um de nós. Agora, a palavra de Deus, quando é obedecida, ela nos direciona. Vocês podem ver a própria vida do rei Davi. Foi uma vida de muitos atos de rebeldia a Deus, porém, ele não buscou se afastar de Deus, mesmo errando em muitos pontos. E não foi só o erro com a Betseba, no qual, mais tarde, veio o seu filho Salomão, mas entre outras decisões tomadas por ele. Então, meus irmãos, nós vemos esse texto aqui como um texto revelador, que existe essa relação. Mas nós, os servos de Yahvé, diferentemente das doutrinas espiritualistas, nós não focamos a nossa visão doutrinária em cima dessas comunicações. Nós não temos esse propósito. Nosso propósito é de trazer a palavra de Deus dentro da visão do Cristo e dos apóstolos. Essa doutrina esquecida, essa doutrina que foi deturpada ao longo de séculos de ineficiente e conturbada e corrompida divulgação. Mas nós não podemos negar essa possibilidade e nem reservar ao diabo, a Satanás, um poder que não é exclusivo dele, não é exclusivo dos espíritos trevosos que trabalham para as coisas desse mundo, porque é isso que Satanás e diabo representam. Eles não são uma entidade destinada a isso, mas é uma forma de pensamento, uma forma de agir, uma forma de pensar que é tão poderosa, é tão tirânica na vida do homem, que é como se fosse uma entidade, mas não é um espírito criado por Deus, mas foi permitido ao homem agir dessa forma e àqueles que lhe são afins. Mas ele, como tudo que há de ruim neste mundo, será banido com a implantação do reino de Deus definitivamente sobre a terra. A definitiva volta do Messias a todos os corações e mentes do nosso mundo. Então, meus irmãos, vamos ler com cuidado as Escrituras. As Escrituras não podem ser interpretadas ao bel prazer do nosso entendimento. Se eu não tenho conhecimento claro sobre as passagens, eu devo deixar que o outro faça, ou evitar de cometer, de divulgar o erro, porque isso será contado na nossa vida espiritual. É um pecado que cometemos contra o pensamento do Deus eterno. Então, amados irmãos, que o Senhor Jesus abençoe a todos, se cuidem, permaneçam em suas casas se for possível, utilizem as medidas de segurança recomendadas pela ciência, procurem preservar suas vidas carnais, não ajam de forma imprudente, porque o nosso corpo de carne, apesar de não ser mais importante que o nosso espírito, mas ele é o templo onde o nosso espírito se manifesta. Então precisamos dele para realizar nossas atividades, para vivermos na nossa vida de relação em nosso planeta. Então, espero que o Senhor da vida nos abençoe e, se houverem dúvidas a respeito dessa mensagem, eu terei o maior prazer de explicar, de mostrar onde estão. E agora vamos fazer a nossa oração. Lembrando sempre que o dono da verdade não sou eu, meus irmãos, mas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Senhor Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade de estudo.
implorando do Senhor as tuas bênçãos para todas as famílias que acompanham, que estudam conosco essa mensagem eterna, essa nova visão, Senhor, esse vinho novo em odres novos, permitindo-nos, Senhor, ter um entendimento mais amplo da Tua Palavra, atualizando a nossa fé, fortalecendo-a, Senhor, com racionalidade, com bom senso, com espiritualidade, diante da loucura que cada vez mais aumenta em nosso mundo, mas que apenas prenuncia a Tua vinda definitiva, a implantação definitiva do Teu reino em nosso mundo. Ajuda-nos, Senhor, para divulgarmos essa palavra eterna e que mais outros atalaias, que mais outros proclamadores desse reino sejam levantados, Senhor, para o engrandecimento do Teu amor e da Tua sabedoria entre todos nós. É o que te peço, Senhor Jesus, com as bênçãos do nosso Deus eterno Yahvé. E te suplico, Senhor, hoje e cada vez mais. Muito obrigado, Senhor. Amém.